Fala galera, tudo bom? Dando sequência àquela ideia de fazermos aqui juntos, né, de forma autodidata, uma espécie de curso básico para realização de histórias em quadrinhos, né, começando pelo desenho, obviamente. Vou seguir com a aula número um, né, porque eu não quis fazer tudo naquele primeiro vídeo para não ficar muita coisa. E nessa aula um, para quem perdeu, dá uma olhada lá no vídeo anterior, ela é sobre linha, forma e movimento, né? E eu já fiz aqui o primeiro exercício, que foi esse de controle da linha e tal, para fazer umas linhas retas assim. E vou fazer hoje esses três que estão faltando. Então, o primeiro é esse aqui: linhas e ritmo, para a gente desenhar sequências de linhas repetitivas que elas variem em espessura e espaçamento. E depois fazer padrões gráficos, né, com as linhas para explorar a fluidez e a repetição rítmica. Então, mais uma vez aqui, vou escolher um pincel, na verdade é uma caneta, que eu uso, né, já para fazer minhas artes finais, para fazer esse exercício. Então, vou tentar fazer essas repetições dessas linhas com diferentes grossuras e tentar variar os espaçamentos. Eu acredito muito que isso aqui funciona também como uma espécie de aquecimento, né, para gente antes de começar a desenhar ou antes de começar a arte finalizar, né? Então, não é uma coisa que eu costumava fazer, tá? Esse tipo de exercício. Já vi muita gente comentando que faz, né? Que recomenda e tal. Eu nunca fiz, mas eu tô entendendo que quanto mais a gente tem uma fluidez no nosso traço, né? E uma firmeza também nesse movimento para fazer os nossos traços mais interessantes visualmente eles ficam, tá? Então, eu acredito sim que isso aqui ele é útil. Isso aqui é uma atividade útil, só que não é uma coisa que geralmente a gente coloca no na nossa prática, né? Esse tipo de exercitação, de exercício, né? De fazer esse tipo de, de movimento e tal, só pelo caráter da repetição e do ganho da destreza, né? Que a gente vai vir a ter conforme a gente for fazendo esses movimentos. It's a crime that the words don't align how they're supposed to, and it all depends where they end up. And I've had enough. I don't want to say that you are wrong, but I'm right. It's the only peace of mind that I get. It was over before it started. Pronto, terminei aqui essa folha. Percebi que realmente é útil, tá? A gente ter esse tipo de habilidade de movimentação bem apurado, né? Para a gente conseguir ficar bem confortável e bem seguro na hora de fazer a nossa linha, né? Seja para traçar, para fazer o desenho, somente para fazer uma arte final também. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Ter essa mão solta e tal, entender
como que esse movimento vai se dar sem precisar ficar pensando muito antes de fazer. Então é legal ter isso assim praticado e dar uma consciência também do movimento. Enquanto a gente está fazendo, a gente vai tentando ver a distância, né, entre uma linha e outra e tal. Então vai percebendo como prestar atenção, né, na distância, no espaço mesmo que a gente está deixando entre uma linha e outra, então, e relacionando isso com o nosso movimento. Então faz sentido fazer esse tipo de coisa, mesmo que não esteja gerando nenhuma imagem que a gente vai aproveitar para nada. É uma prática que mal não faz, pelo menos, né? Pode não parecer a coisa mais interessante do mundo, mas acho que ajuda sim. Acho que é legal ter incluir isso em algum momento do nosso estudo para desenvolvimento do trabalho, sim. Achei maneiro. Esse segundo aqui é para fazer uns padrões gráficos, né? Então, uns padrões. Você pode fazer alguma coisa mais desenhada, né? Que se pareça mais com um desenho. E tentar fazer isso repetidas vezes, né? Para desenvolver essa fluidez aí do desenho mesmo, né? Do traço e tal. Vamos ver como é que eu me saio aqui nesse exercício. It's a crime that the words don't align how they're supposed to, and it all depends where they end up. And I've had enough. I don't want to say that you are wrong, but I'm right. It's the only peace of mind that I get. It was over before it started. You surely got what you wanted. Bom, esse aqui eu já achei assim um pouco mais difícil de entender o que é a proposta, né? Mas eu percebi que conforme eu vou fazendo a forma, as últimas elas vão ficando realmente mais fluidas, mais soltas, né? Porque você já entendeu o movimento que você tem que fazer. Então, me parece que a ideia é realmente transpor, né, essa coisa do pensamento que a gente tem sobre a forma que a gente vai desenhar para o movimento em questão que é necessário para realizar essa forma. Então, acho que ajuda a fazer esse processo, né, do pensamento e com o desenho em si, né? Tenho certeza que quanto mais hábil, né, e mais fácil isso for, melhor os nossos desenhos vão saindo. Então, é interessante, sim. Gostei. Agora vem um exercício, parece que o mais fácil de entender, que é simplesmente fazer quadrados, triângulos, formas ovais de maneira rápida e solta, né? É lógico que vai ficar meio estranho. E enquanto eu vou fazendo, vocês estão percebendo que eu estou trocando também as canetas, né? Cada uma tem uma programação diferente, um nível de estabilização diferente. E independente disso, acho que vale para a gente testar cada uma e ver como é a resposta, né, de cada uma dentro desses exercícios aqui. Então, o que eu meu interesse aqui é justamente também testar os pincéis, né, as canetas que eu tenho para ver como que elas respondem às movimentações aqui, tá? Então vamos ver como é que o que eu acho desse exercício aqui de fazer essas formas mais simples, né, mais basiconas aqui, isso aqui rapidão, vamos ver. This isn't what I meant, and I just want this to end. And I know I am right this time.
And I know I am right this time. And I know I am right this time. And I know I am right this time. I'll fuck you. Alô, sim, achei bem interessante. Esse exercício que é bem simplão, né? Bem básico a ideia de fazer isso, mas dá para reparar como que eu vou melhorando a forma de desenhar um simples retângulo, né? Conforme eu vou entendendo qual que é o movimento melhor que eu preciso fazer para desenhá-lo. Então, uma coisa que eu percebi, né? Percebi sempre quando eu estava fazendo o quadrinho é isso, que tipo, quando a gente vai, como eu, né? Eu ia fazer um projeto e tava ali sem fazer, né, nenhum quadrinho por muito tempo, sem estar muito na prática do desenho, e eu vou fazer, eu realmente sinto essa dificuldade da coisa sair mais fluida e tal, do que alguém que já está nesse processo já, né, constante, né? Então eu acredito que como eu não posso ficar o tempo inteiro só fazendo isso, desenhando e tal, eu acho que ter essa espécie meio que de preparação para a prática do desenho, né, com exercícios simples como esses, assim, isso é bem útil, sacou? É bem útil, bem proveitoso. Então, eu particularmente já entendi que para mim serve, tá? Então, acho que para vocês também vai servir, né? Então, vamos ver agora qual que é o próximo exercício, né? Bom, agora eu tenho que transformar objetos simples, ou melhor, formas simples, como por exemplo, um, um desenho como esse numa forma tridimensional. Então tem que transformar isso aqui num cone. Então acho que a ideia é a gente trabalhar como eu estou usando caneta aqui, trabalhar com as achuras, né? Então vou fazer aqui as achuras desse jeito para criar essas formas com tridimensionalidade. Can't help but feel that I let you down. We are ghosts. We're haunting all we know. We're singing of the families of all our grandparents. Even places feel neglected, and you're far off in the distance, and you're counting all the exits. And yet, did you stop following so close behind state lines? Are canyons between us? This is an update revelry. How people aren't what they used to be. Death is a revelation taken from a study of the valley. Bom, esse aqui é óbvio que é interessante também, né? Por tudo isso que a gente viu da coisa da movimentação, do entendimento de como fazer a forma mais fluida e tal. E agora colocando as achuras, né? Entendi que era o melhor jeito de fazer essa sombra, né? Para criar uma ideia de volume. Também você tem que ter uma noção de como que você procede isso, né? Meio que num padrão também, tentando deixar isso também realizando a sombra, né, com aparência de sombra, mas também com que fique visivelmente interessante, né, que fique bonito também essa sombra aí. Então, isso é uma parada que é legal de ficar treinando para na hora quando a gente estiver tendo que fazer isso numa arte final, essa movimentação já está bem mais prática, né, já ser uma coisa que saia mais fluido realmente.
Agora é um exercício que é para usar uma linha fluida, né, e criar poses dinâmicas com essa linha. Então é uma coisa mais solta, realmente, e a ideia é tentar criar alguma pose dinâmica. Ah, eu acho que nem é assim, acho que tem que ser com uma linha só. Acho que o interessante é fazer com uma linha, ou seja, sem tirar a caneta do. Tirei ali uma vez. Interessante. Tentar fazer. Isso aqui, essa caneta aqui não tá muito legal porque ela tem aqui uma estabilização e tá travando um pouco o movimento. Vou colocar uma mais que não tenha tanta estabilização. Tipo uma dessa aqui, vamos ver. Já funciona bem melhor. Já pelo que eu tô fazendo aqui, consigo entender que o problema que eu tô sentindo é em relação à imaginação mesmo, imaginar uma pose, né? Então, isso é uma parada que eu acho que pega bastante na hora de desenhar, é a minha falta, né, de memória, assim, eu não consigo recordar muito uma coisa que eu às vezes até já aprendi, como é que desenha e tal, eu acabo esquecendo, né? Então isso aqui é bom que me obriga a estimular mais essa memória para que eu consiga, né? Na hora de desenhar a gente sente muito isso, que se a gente consegue fazer um desenho já de cara, um rascunho, né, já de cara bem feitinho, né, o desenho ele acaba sendo mais fácil de resolver. A gente não precisa ficar pensando tanto e não precisa ficar mexendo em muita coisa depois, né? Então, isso é importante ter desenvolvido, né? Mas para isso é preciso desenhar bastante algumas poses e tal, e desenhar muito também de cabeça, igual eu tô tentando fazer aqui, porque isso força, né, a gente a usar a imaginação para desenhar, né, e não ficar refém só do da referência e tal. Tô tentando lembrar aqui algumas poses, né, tipo, seja de esporte, seja de próprio super-herói e tal, para tentar fazer esse desenho dessa pose aqui, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Bom, então é isso. Fiz aqui umas poses bem rápidas aqui, né? E com esse intuito, né, de forçar, né, a minha memória, assim, a lembrar de uma pose e tentar resolver isso com uma linha só, né? Tentei tirar o mínimo possível aqui da caneta da mesa para não ter essa interferência, né, esse corte no traço. Mas acho que a ideia é isso aqui. Acho que fazendo isso aqui muitas vezes, aqui eu fiz só algumas, né? Mas fazendo isso aqui muitas vezes, acho que pode ser bem interessante para criar essa bagagem dentro da cabeça, né? Tipo, da construção das poses. Acho que isso aqui é uma coisa que sim, pode ser bem útil, né? Se praticado muitas vezes e repetido muitas vezes como um grande exercício mais para memória, né? Do que para o desenho em si, né? Para a prática do desenho em si. E o último exercício, ele é fazer aquele exercício que acho que muita gente conhece, que é o estudo das poses gestuais, né, a partir de fotos, e que a gente tem que pegar essa pose aí em 30 segundos apenas, né, fazer
esse desenho rapidinho da pose e tal, em 30 segundos. E aí eu já usei, na verdade, um site que chama Line of Action, que aí você entrando nele você consegue escolher uma seção, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Of all our broad parents. Even places feel neglected, and you're far off in the distance, and you're counting all the exits. And yet, did you stop following so close behind state lines? Are canyons between us? This is an epic revelry. How people aren't what they used to be. This is a revelation taken from a study of the valley where one day we'll all live right next to the highway. Don't believe without looking up ahead. Don't you leave, it's never ever worth it. It's never ever worth it. Even places feel neglected, and you're far off in the distance, and you've taken all the exits. And where did you stop following? Bom, eu fiz um tanto aqui, né? Não fiz muito também, só para vocês verem aqui, mas a ideia é fazer bastante, né? Essa caneta que eu tô usando, ela é interessante, eu gosto dela pela fluidez assim que ela traça, né? Mas é difícil, né? Vocês viram que é difícil capturar a pose de uma maneira mais interessante quando a gente tem que fazer assim tão rápido. Mas a ideia é justamente ter essa dificuldade, ter esse desafio para ir assimilando como que você tem que processar isso, né? Gestualmente falando, né? O braço correndo de uma maneira mais rápida, o pulso, entendendo como que você faz o movimento do pulso, os dedos também. Tudo isso para usar um equipamento, tipo aquilo que eu tenho disponível, que é uma mesa digitalizadora, a caneta e tal, é importante porque tem, né, uma pouquíssima aderência, né, entre a caneta e a mesa aqui, então é legal, tipo, tá bem treinado quanto a esse tipo de movimentação necessária para a gente fazer uma arte final bacana, um desenho bacana. Eu tenho muita prática nesse tipo de desenho no papel, né, que é onde eu pratiquei bastante, passava muito para os meus alunos também dos cursos que eu já dei presencial. E no digital eu realmente não fiz muito isso não, né? Então vale a pena. Esses dois últimos exercícios são uns que de verdade eu tenho que incluir assim numa prática mais diária, mais constante, para que eu possa ter esse ganho, né? Então, de verdade, achei bem útil esses exercícios, tá? Então, essa foi, né, a aula 1, né, que ela tá dividida aí nesses dois vídeos, no primeiro vídeo e nesse segundo vídeo que vocês acabaram de ver. A próxima aula, então, vai ser de perspectiva e espaço, né? E ajudar a gente a entender a profundidade aí no desenho e como aplicar aí para cenários e personagens. Então, se você gostou, dá aquele joinha, compartilhe com quem você quiser. E até a próxima aula, beleza? Desse curso que a gente está fazendo autodidata mesmo. Vamos ver se vai dar bom ou não, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.